Olá, alunos Sinapse! Eu sou Isaura Mendes, professora de História, e a gente vai voltar aos nossos estudos de Idade Antiga. Hoje a gente vai falar de uma civilização bastante conhecida, que é a Grécia Antiga. É muito necessário a gente falar porque os vestibulares eles cobram muito essas civilizações assim mais para o Ocidente. Então, Grécia Antiga é certeza que vai cair no seu vestibular. Então, vamos ficar afiados. E a gente vai começar falando de Grécia Antiga, trazer um pouquinho aí da polis de Atenas e a gente traz para a próxima aula um pouco sobre Espartacos. Vamos falar primeiramente como todos os nossos estudos a gente sai daqueles elementos básicos para poder se situar aqui na Grécia Antiga, trazer a localização. A localização aqui no mapa vocês podem ver que a Grécia Antiga ela tinha essa área assim peninsular, essa área que vai aqui no continente e tinha também a Grécia Oriental. Então ela vai expandir durante toda essa parte aí que vocês vão ver. A gente também vai ver essas ilhazinhas aí que são a Grécia insular. A formação desse povo é bastante singular, porque a gente não pode dizer que eles são um império, eles não eram unificados. A gente chama de povo grego por características básicas, que eles tinham, por exemplo, a questão da culturas. Eram povos bem diversos, bem diferentes, mas eles tinham umas características que eram parecidas. Questão da língua, apesar deles terem dialetos diferentes, eles tinham uma língua em comum. E eles tinham também culturas em comum, como a questão das Olimpíadas, mas uma coisa que eles não tinham em comum, eles não se denominavam gregos, eles vão ser denominados de grego, mas eles se autodenominavam como helenos. Pode cair aí no seu vestibular essa palavra heleno, você já sabe aí que é o povo grego, que é os gregos. Eles tinham cidades independentes, que são as polis, as cidades, as cidades independentes que eles não vão ser... errei. Eles tinham cidades independentes e não tinham um governo unificado, como eu já havia falado. Uma característica deles que vocês podem observar é que eles estão sempre em torno aí do mar, então eles vão ser bons navegantes, eles vão adquirir essa prática aí de navegar, justamente porque as terras deles também não vão ser muito férteis, as terras deles vão ser secas e montanhosas. Vai ter poucas áreas ali que vão ser férteis para poderem plantar e cultivar. Esse período também é bastante extenso. A gente vai trazer aí uma periodização aí da formação do povo grego, a gente vai trazer o período pré-homérico, período homérico, período... E cada período a gente vai trazer algumas características que são comuns entre esses povos, como eu já havia falado, eles são povos bem diversos e bem diferentes, mas como foi que se formou esse povo aí, esse povo grego? Há cerca de 2000 anos antes de Cristo, a gente vai ter a migração aí nesses assentamentos. A gente já tem relatos que tinha gente há muito tempo atrás, mas a gente não sabe dizer que povo era esse, porque o que a gente tem são resquícios de alguns ossos aí, então a gente não tem propriedades para falar mais antigo do que 2000 anos antes de Cristo. A gente vai ter um povo aí que são os aqueus, e eles vão fundar Micenas. Esse povo vão ser conhecidos como os micenas. Eles vão ficar ali conhecidos porque eles vão dominar a ilha de Creta. Eles vão dominar a ilha de Creta e eles vão ser o povo que vai dar origem a esse povo grego. Outros povos também vão surgir, como os jônios, o eólios, esses povos aí que vão formar o que hoje a gente vai conhecer como povo grego. Esses povos, eles vão viver ali em relativa paz, vão ter conflitos, mas até aí 1200 eles vão viver em relativa paz. Eles vão se unir em algumas guerras que são, por exemplo, a guerra de Troia, você já deve ter ouvido falar. Mas cuidado quando vocês assistem esses filmes, não tomar tudo isso como verdade, a gente não tem certeza de como isso aconteceu. Até porque os relatos que a gente tem é de Heródoto e os relatos são, 400 anos depois do que aconteceu. Mas a gente sabe que eles se uniram perante outras guerras de fora, então eles viviam em relativa paz até esse período aí homérico de 1200 a.C. Por que até esse período? Porque nesse período é que a gente vai ter uma chegada aí de um povo que vão se denominar como Dórias. Esses Dórias eles vão se tornar conhecidos como guerreiros e eles vão chegar, não se sabe ao certo se eles vão chegar expulsando os messênios desse local ou se eles simplesmente vão ficar chegando e eles se acharam por bem saírem porque se incomodaram com a presença deles. A gente não
sabe ao certo o que influenciou no quê, mas o que a gente sabe é que a gente vai ter a primeira diáspora grega, que é quando eles vai sair muitas famílias vão sair ao mesmo tempo. Essa diáspora grega aí vai ocorrer em 1200 a.C., que eles vão ir para o Oriente. Muitos deles vão acabar indo ali para o Oriente, para essa parte mais oriental. Os dórias, eles também vão influenciar muito o povo que vai ficar por essa religião. Eles vão influenciar muito na questão da arquitetura. Se vocês observarem, a arquitetura do Ocidente, ela é uma arquitetura mais seca, mais alinhada, retinha, sem muitos detalhes. Vocês perceberam, a gente tem essa influência até hoje. Nossos prédios, eles não são tão enfeitados como os prédios, as arquiteturas do Oriente. Aqui a gente traz mais essa coisa assim dos prédios retos. Isso é uma característica de influência dos dórias. Os aspectos similares nessa sociedade que a gente vai ter são porque eles tinham grupos pequenos, que vão se denominar de genos. Esses pequenos grupos, eles não chegam nem a ser chamados de tribos, é quase que uma família. Cerca de 20, 30 pessoas, é muito pequeno. Eles vão ter grupos pequenos que vão se denominar de genos, e eles vão ser chefiados pelo homem mais velho. O homem mais velho é que vai chefiar esses grupos. É interessante porque nessa sociedade, era uma sociedade coletivista. Vocês vão ouvir ou essa palavra coletivista ou gentílicos, que é uma característica da sociedade aí nesse período da Grécia Antiga, nesse início aí, porque tudo que eles produziam era dividido igualmente, era bem coletivo, não existia essa ideia de propriedade privada. Então, é uma sociedade coletivista. Eles começaram a escrever menos durante esse período, não se sabe dizer porquê, mas a gente tem menos registros escritos, eles praticaram também menos o comércio e eles estão, de certa forma, mais isolados durante esse período. Eles vão se isolar cada vez mais, até porque vão acabar se tornando bastante distantes, porque a terra as terras férteis são bastante dispersas e a gente vai ter um certo isolamento nesse período. Por cerca de 850 a.C., a gente vai ter os mais novos, eles vão começar a procurar outros lugares para viver. Como eu já ia falar, esses grupos eles são bem pequenos e a gente tem poucas terras férteis. Então, os mais novos, a população deles vão crescendo a ponto de que eles não vão mais conseguir manter essa sociedade coletivista, e é aí que a gente vai começar a ver os mais novos saindo para procurar outros lugares, porque eles vão começar a construir algumas regras das quais não tinham. Eles pensam, se a sociedade está crescendo, se alguém tiver que sair, que sejam os mais novos, quem estava aqui há mais tempo vai ficar. E aí quem estava mais tempo vai começar a pensar que, então eu estou aqui mais tempo, então eu tenho direito dessa terra mais do que vocês. Então aí a gente vai ter o surgimento da propriedade privada. Isso vai revolucionar, porque até então a gente não tinha essa característica da terra ser de alguém, tudo era de todo mundo, tudo era compartilhado. E aí, esses primeiros povos que vão sair, eles vão viver ali na Península Itálica. E é basicamente nesse momento que a gente vai ter a construção de Roma. Então, a gente vai ter muitos helenos lá em Roma, nesse período em que eles vão surgir, que Roma vai surgir. Aí a gente vai ter quando a gente tem essa ideia da privatização, da construção de regras, a gente vai ter um termo que vai ser cunhado aí na Grécia Antiga, que é o termo de civilização. Até então, a gente não tinha essa característica da civilização, que é a ideia de se viver em cidades sem precisar trabalhar. Como assim? Sem precisar trabalhar. Quando a gente associa a palavra trabalho aqui, associa aquele trabalho pesado na agricultura, na lavoura, nas terras. Aqui a ideia que eles criam de civilização é você viver na cidade, vivendo à base do comércio, feito entre o comerciante e o campo. Na cidade você só vai trabalhar com esse tipo de com comércio, com artesanato, nada de trabalhos braçais, que eles associavam como uma coisa ruim. Então aqui a gente vai ter essa ideia de civilização, as pessoas vão começar a desvalorizar esse trabalho manual, passar a ser mal visto, e a valorização deles é o trabalho do mundo das ideias, e as decisões dos diálogos políticos, e aí é onde eles vão criar essa ideia de política. Por que a gente estuda muito essa sociedade? Porque que muitos termos são cunhados em dizer que a civilização surgiu aí na Grécia, a Grécia é o berço da civilização, porque é justamente nessas civilizações que a gente vai ter esses termos sendo cunhados, civilização, política, a ideia, até mesmo a ideia de democracia que a gente tem hoje vai surgir aí na Grécia Antiga.
Então eles vão criar essa política e essa sociedade elas são divididas entre livres e não livres. Os não livres são os trabalhadores, como já vai falar. Não necessariamente eles precisam ser escravos para não serem livres, mas o fato deles terem que trabalhar para viver já caracteriza eles como pessoas que não são livres. Os livres são os aristocratas, são os donos de terras, quem tem muitas terras. Nessa sociedade, os aristocratas serão os valorizados. Então, esses livres, eles vão ter direitos que os não livres não têm. Como eu falei, não necessariamente esses não livres serão escravos. Aí a gente vai ter mais na frente o período arcaico, que ele vai de 800 a.C. até 500 a.C. É nesse período arcaico que a gente vai ter a formação das primeiras polis. As polis são as cidades-estados. Elas são cidades independentes, que vai ser cunhado aí esse nome de polis. Quando vocês virem polis, vocês já sabem que tem relação aí com a Grécia Antiga. E a gente vai ter também a colonização grega em outras regiões. A Grécia ela vai começar a se expandir. Como eu já havia falado, a Grécia ela não é uma unificação, ela não é um império. Ela é mais uma característica de um povo. Então, ela vai começar a colonizar outras regiões. Dentro de diversas polis aqui que a gente vai estudar, tem muitas polis, a gente vai estudar duas polis bastante importantes, que é Atenas e Espartacus. Tanto elas são muito importantes porque elas são muito diferentes uma da outra. E a gente vai trazer aí dois lados aí de duas características diferentes aí dessas polis que existia na Grécia Antiga, e por elas terem tomado bastante respaldo, elas foram muito importantes, até mesmo na cunha de alguns termos que a gente vai ver aqui. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre Atenas. A gente vai falar um pouquinho de como Atenas surgiu. A Atenas ela ficava ali no ponto mais ao oriente da Grécia. Ela fica um pouco ali na Península Ártica e o mais próximo da Ásia Menor. Por isso, Atenas ela vai ser uma polis bastante importante, porque ela vai ter um contato mais rápido com a Ásia Menor, e isso vai facilitar a prática de comércio. Então, eles vão ser bons comerciantes, então eles vão estar em maior contato com a Ásia para trazer aí tudo aquilo que eles não conseguiam produzir. Então, eles vão conseguir fazer um comércio direto, então é um ponto bastante importante e privilegiado. Eles vão crescer muito com a comercialização marítima, e apesar deles crescerem muito com a comercialização, ser comerciante nessa sociedade não era bem visto. É bem irônico, mas é exatamente isso que acontecia. Eles tinham uma política aristocrática, que quem tinha poder era quem tinha mais terra. Então, os aristocratas é que mandavam ali na política, nas decisões, tudo era em torno da aristocracia. A gente vai ter isso mudando um pouquinho mais na frente. Em 1750, a gente vai ter aí o rei, o Basileus, que era o monarca, né? Ele era o monarca de Atenas, e ele vai ter aí um sistema político de 9 arcontes. Esses 9 arcontes, eles ficavam no poder a cada 10 anos. Só que, nesse momento, no momento em que esse rei está governando, a gente vai ter uma certa revolta popular. Quando eu digo revolta popular, não é aquela parte mais baixa da população, não. É as pessoas que não tinham status de aristocrata, mas também não eram tão pobres. Por exemplo, os comerciantes. Eles vão se revoltar por eles aumentar muito o poder aquisitivo de Atenas e não ter nenhuma influência política. Eles vão começar, como assim? A gente quer interferir, a gente quer participar, e aí eles conseguem mudar esse tempo desses arcontes, ficar de 10 anos para 3 anos, e também eles vão passar a ter um conselho que vai se chamar de bulé, ou areopago, que é um lugar, uma espécie de conselho em que eles podiam participar para opinar, não era ainda assim uma participação bem efetiva. Aí a gente vai ter umas eleições, começar a ter as eleições. A partir desse momento, a gente vai ter aí uma divisão na história aí de Atenas, que a gente vai começar a dividir ela em 3 fases políticas. A primeira fase dela vai ser a fase dos aristocratas. A gente vai ter um líder que vai ser elegível. Primeiro líder aí dessa fase de aristocrata, a gente vai ter o Drácula. Ele vai escrever as leis. Até então, não tinha leis escritas. Tudo era muito sugestivo. Como os aristocratas que mandavam em Atenas, não tinha como dizer o que estava escrito de certo e errado. Então, esse rei ele vai passar a escrever as leis. Só que ele vai escrever aquelas leis assim bem arbitrárias, tipo, é proibido roubar comida.
Mas quem que vai roubar comida? Só pobre vai roubar comida. Então essas leis eram muito arbitrárias para manter o status quo aí da aristocracia no poder. Aí depois a gente vai ter o Solon. O Solon, ele vai ser um aristocrata, mas ele vai começar a olhar mais ali para aquela população intermediária, que são os pequenos proprietários. Os pequenos proprietários de terras, eles vão ter muita dificuldade, porque eles vão acabar adquirindo muitas dívidas, e com essas dívidas eles vão acabar passando a ser escravos. Então, a escravidão por dívida, aí no período em que o Solo for rei, vai ser abolida, ele vai abolir a escravidão por dívida, porque ele entende que essas pessoas também são, eles não mereciam ser escravizados, porque eles também são donos de terra, eles não são grandes, têm grandes terras, não são os aristocratas, mas eles ainda são atenienses, então ele não vai admitir que essas pessoas sejam escravas por dívida, vai acabar aí com a dívida, com a abolir a escravidão por dívida. Em consequência disso, vão começar a comprar mais escravos estrangeiros, porque ele não vai abolir a escravidão por si só a escravidão por dívida. Você ainda vai poder comprar escravos ou capturar aí durante guerras seus escravos. Então, isso vai aumentar muito, vai tornar aí Atenas uma sociedade escravocrata, o número de escravos vai crescer. E aí ele também vai criar um tribunal popular, né, entre aspas, não vai todo mundo poder participar, só quem pode participar aqui é quem tem terra. Então, aqui apenas as pessoas livres, como eu já havia falado lá no começo, que é aqueles que tinham terras, é que podiam participar desse tribunal. É uma eclésia, o nome desse tribunal. A eclésia é uma espécie de assembleia. Trazendo aqui para uma analogia aqui para vocês, a eclésia é como se fosse uma assembleia, que é quem vai escolher as pessoas que vão participar lá da bulé. Aqui eles vão... Então, ele já vai ter uma participação mais efetiva, a gente vai poder escolher quem vai participar da bulé. Mas até então, somente os aristocratas podiam fazer parte dessa política. Com a segunda fase, a gente vai ter a fase da tirania. A tirania, aqui, não era um termo mal visto. Tirania era até um termo bem visto. Inclusive, o primeiro líder, o Pisistrato. Inclusive, o primeiro líder, o Pisistrato, ele se autodenominava como tirano, porque ele queria impor ali a sua insatisfação e mostrar, e ele vai se aliar ao povo. Povo aqui que eu digo é aquele povo ali intermediário, não chega a ser a classe mais baixa. Ele vai se aliar ao povo e vai começar a construir de forma tirana, né, bem autoritária. Ele vai trazer algumas contribuições públicas, ele vai trazer algumas construções públicas como estradas, pontes. Então, ele vai fazer com que o povo seja notado de certa forma, trazendo aí umas construções. Só que ele vai ser sucedido pelo filho deles, mas o filho dele vai ser impedido de governar. A gente vai ter uma revolta dos aristocratas, que eles vão retirar o filho dele e vai colocar outro no poder, que é o Iságoras. Só que até os próprios aristocratas não vão gostar da forma que o Iságoras vai governar, então ele não vai passar nem 2 anos governando, ele vai ser retirado do poder. Aí a gente vai chegar num período em que vai representar... E aí a gente chega num período que é o período clássico, é o período onde vai surgir aí a democracia. É nesse período aí que o primeiro governante Clístenes, que vai ser chamado de pai da democracia, ele vai trazer umas características mais participativa, né? Como o próprio nome diz. Ele vai trazer características que a população vai poder participar. Ele vai dividir Atenas em 10 tribos. Cada tribo vai ter direito a eleger 50 condes. Como é que vai surgir? A bulé, ela vai passar a ter 500 legisladores e 50 para cada tribo. Cada tribo vai poder eleger 50 participantes da bulé. E a eclésia, ela vai passar a ter 600 membros. E isso parece pouco, mas não é. Para a época, isso era muito, até porque essa participação vai se abranger para todos os homens, pais e mães atenienses. Então, aí não precisava você ser dono de terra, bastava você ser homem, acima de 27 anos, e que seus pais fossem atenienses, não podia ser estrangeiro. Então, significava muito para eles essa questão
era muito mal visto, os estrangeiros era bem mal visto. Então aqui a gente vai ter uma participação muito maior, por mais que hoje a gente associe que seja pouco, porque ela é censitária, né? Ela restringe ao sexo e até mesmo a idade de 27 anos, e se você for parar para ver, aqui a gente só vai ter 10% da população podendo participar, ainda é muito, é uma participação muito maior do que a gente tinha há pouco tempo atrás, que era apenas os donos de terras que podiam participar. E aí a gente vai ter uma participação direta. Essa democracia aqui não é a mesma democracia que a gente vive hoje de forma indireta, que a gente elege a cada 4 anos um cargo para decidir por nós. Aqui não. Aqui a participação é direta. Eles votavam pelas decisões políticas e não somente para escolher quem decidia. É uma participação direta. E aqui é quando surge também a criação do ostracismo. Aí depois desse primeiro governante, a gente vai ter o segundo governante, que é o Péricles. O Péricles, ele vai trazer também uma característica que hoje a gente podia até ver com maus olhos, mas ele vai começar a pagar os políticos. Os políticos eles vão passar a ser pagos a partir de então. Aí você pensa, nossa, que ruim, agora a gente vai ter política apenas com interesse de lucro, de dinheiro. Não, gente, porque até então só quem participava da política é quem tinha dinheiro. Quem é que vai poder trabalhar sem receber? Só quem tem dinheiro. Então aqui ele vai começar a abranger para que todo mundo possa participar da política, ser eleito, porque você vai ter um salário para isso. Essa foi a ideia que ele teve para fazer com que todo mundo pudesse participar da política e, de certa forma, revolucionária. Mas como que a sociedade deles era dividida? Como que eles viviam? A gente vai ter aí, como eu falei, eles eram uma sociedade de aristocrata. Ali quem estava no topo, como eles eram cidades independentes, a gente não vai ter uma pessoa só no líder, a gente vai ter como líder os aristocratas, os detentores de terras, os que possuíam direitos políticos, e abaixo deles os sacerdotes também, que possuíam direitos políticos, e depois os comerciantes e artesãos. Os comerciantes e artesãos vão estar aí no intermediário, eles podiam ou não, dependendo de como eles, o poder aquisitivo em que eles tinham. E abaixo, que era totalmente sem direito, eram os camponeses, os escravos e os descendentes de estrangeiros. Aqui nessa sociedade a gente vai ter bastante escravos, diferente do que a gente já havia visto nas aulas passadas, na Mesopotâmia, no Egito. Aqui a gente vai ter muitos escravos, é uma sociedade escravocrata. E aqui também a gente vai ter uma mobilidade social. Essa sociedade não vai ser estamental, vai haver uma mobilidade social, exceto, né, para aqueles sem direitos políticos, que eu já havia falado, escravos e estrangeiros. E como que funcionava a educação? Como que eles eram educados? Bem, as escolas elas eram mistas, homens e mulheres estudavam junto até os 15 anos de idade. Então, existia essa possibilidade. Claro que era para quem podia, né? Aquela classe mais baixa, não. Então, a partir dos 15 anos, os homens eles iam para o ginásio estudar filosofia, política, oratória, física, astronomia, tudo enquanto. Só que as mulheres, a partir dos 15 anos, elas iam aprender outras coisas. Elas iam aprender atividades do lar, rituais religiosos, de como ser boa esposa. Coisa aí que a gente vê esse sexismo aí surgir, a gente vê essa diferenciação da educação, ela já vem de bem antes, esse sexismo. Por isso que a gente tem algumas heranças, por isso tal que é tão difícil a gente quebrar com alguns rituais sexistas, porque isso já vem de muito tempo. Então aqui é uma característica que a gente tem na nossa sociedade até hoje. Uma diferenciação que a gente teve até bem pouco tempo. Bem, e qual era a economia deles? A economia deles era basicamente uma economia comercial, como eu já havia falado. Apesar dos comerciantes não serem bem vistos, a Grécia ela viveu, cresceu e se difundiu à base do comércio, e é um comércio marítimo. E a política deles é a tão conhecida democracia, mas é aquela democracia direta, não confundir com essa democracia que a gente tem aqui, que é uma democracia de forma indireta, que não chega muito aos pés dessa democracia direta que eles desenvolveram aí em Atenas. Aqui é só para vocês fixarem um pouquinho da periodização grega. A gente vai ter aí o período pré-homérico, ou o período micênico, que vai aí do século XX até o século XII a.C., vai ser um período de povoamento da Grécia Antiga, o período homérico, que é o período em que a gente vai ter a criação daqueles poemas de Homero, a Odisseia, a Ilíade, e que vai ser atribuídas aí a Homero, vai se tornar tão conhecido até hoje.
A gente vai ter também um período arcaico, que é caracterizado pela formação das cidades-estados da Grécia, começa aí a construção das famosas polis, e o período clássico, que é o período na qual as cidades gregas eles vão atingir um apogeu cultural, que vão começar a consolidar essas cidades-estados com uma forma de organização política, e vai ser o ápice da Grécia, vai ser justamente nesse período clássico, e aí onde a gente vai começar a estudar aí também, quando vai começar algumas revoltas internas e externas. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre isso. Só para a gente fechar essa primeira parte aqui de Grécia, a gente vai trazer já uma atividade para que a gente consiga fixar um pouquinho desse conteúdo. Bem, esse enunciado diz o seguinte: em certos aspectos, os gregos da antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrâneo e, mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No entanto, de Heródoto, muito antes dele, encontraram-se colônias gregas não somente em toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, na costa da atual Turquia, na Itália do Sul e na Sicília Oriental, na costa setentrional da África e no litoral do Mediterrâneo da França. No interior desta elipse de uns 2.500 quilômetros de comprimento, encontra-se centenas e centenas de comunidades que, a miúde, diferiam da sua estrutura política e que se afirmavam sempre a sua soberania. Nem então, nem nenhuma outra altura do mundo antigo houve uma nação, um território nacional único, regido por uma lei soberana, que se tinha chamado de Grécia, ou um sinônimo de Grécia. A referência aqui é o mundo de Ulisses, de Lisboa. A referência aqui é o mundo de Ulisses, de Lisboa, a editora Presença, de 1972, é um texto adaptado. E aí ele traz esse texto aqui que, com base no texto, a gente pode apontar corretamente o que, em base a esse texto. Aqui no texto a gente já observou algumas características, né, da questão deles não serem um povo só, deles não terem uma unidade territorial, nem mesmo uma única lei que regisse todos os gregos, né? A letra A desorganização política da Grécia Antiga, A letra A desorganização política da Grécia Antiga, que sucumbiu rapidamente ante as invasões militares de povos mais unidos e mais bem preparados para a guerra, como os egípcios e os macedônios? Não. Na verdade, não. O próprio texto traz que, apesar deles dominarem alguns povos, eles permaneceram desunidos. E isso, em nenhum momento, foi motivo para que os egípcios, nós não temos nenhum registro histórico que os egípcios ou os macedônios agora não. Eles vão até dominar, mas os egípcios não. Aí você pode achar que essa resposta está correta, porque a gente vai ter no finalzinho aí do período dos gregos macedônios dominando. Mas os egípcios nunca chegaram a dominar a Grécia. Letra B. A necessidade de profunda centralização política, como a ocorrida entre os romanos e os cartagineses, para que um povo pudesse expandir seu território e difundi-lo, sua profunda cultura. Não, porque a gente vai ter uma expansão cultural, a gente vai ter uma expansão territorial sem a necessidade de haver uma centralização política. O próprio texto traz dizendo que não existia essa centralização política. E ele também traz que se expandiu muito. Então essa questão aqui a gente já pode ter ela como errada pelo próprio enunciado. A letra D. A inadequação do uso de conceitos modernos, como a nação ou Estado nacional, no estudo sobre a Grécia Antiga, que vivia sobre outras formas de organização social e política. Essa está corretíssima, porque a gente não utiliza esses termos como nação, Estado, império. Nenhum desses conceitos que ele traz aqui modernos, ele se adequa a esse povo. A gente não pode utilizar, não pode dizer que eles foram uma nação ou um Estado nacional. Esses termos não são cunhados para caracterizar a Grécia Antiga. Então, essa resposta aqui está corretíssima. Não tem nenhum aspecto em que deixe ela incorreta. Mas vamos ver aqui por que a letra E não está correta. A valorização da Grécia Antiga, dos princípios do patriotismo e do nacionalismo como forma de consolidar a política, a economia e o Estado Nacional, essa aqui está totalmente correta. Aqui a gente não tem essa ideia de nacionalismo, a gente não tem essa ideia de Estado unificado, muito menos de patriotismo, até porque a gente só vai ver isso aqui na modernidade, né? Esses termos de patriotismo e nacionalismo. Então, essa aqui está
erradíssima. Só para confirmar aqui, a resposta correta é a letra D. Eu espero que vocês tenham acertado, eu espero que vocês tenham aprendido aí uma ou duas coisinhas. E a gente se vê na próxima aula, a gente vai continuar ainda falando de Grécia. Tchau!